Pessoal, muito bem-vindos aqui ao... Agora com o Alex, lá do Ministério da Defesa ucraniano, sobre voluntários brasileiros que estão indo para a Ucrânia. Então, how are you? Como você está, Alex? Tudo bem? Good, thank you. And how about the volunteers? Como estão indo os voluntários brasileiros na Ucrânia? Actually, we see the increase. Nós estamos observando um aumento muito grande nos voluntários brasileiros nos últimos meses. Literalmente, milhares de aplicações de brasileiros. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao povo brasileiro se unido às Forças Armadas ucranianas. Pode haver alguma demora, porque, como disse, são milhares de aplicações e estamos tentando ajustar tudo para agilizar as aplicações todas. Mas pode acontecer de alguns candidatos receber uma resposta nossa para fazer entrevista online e proceder para se unir ao exército. Mas, de forma geral, tem sido bem eficiente essa forma de inscrição e contato com a internet. E, de fato, muitas pessoas que entrevistamos há coisa de um mês atrás, eles já estão aqui na Ucrânia, já iniciaram um processo burocrático, normalmente uma semana, às vezes duas, para concluir esse processo e depois de centro de treinamento. Então, o processo está funcionando. André, os voluntários brasileiros, a expectativa do exército ucraniano? Yes, sure. Well, we see. Sim, muitos têm bom preparo físico, bem motivados, já têm treinamento militar, ou de polícia, ou de forças de segurança, o que é bom. Já tem algum conhecimento com armas, então só precisamos treinar na guerra moderna, nas circunstâncias específicas que temos hoje na linha de frente. E dessa forma estamos fornecendo a eles uma experiência bastante da Terceira Guerra Mundial, que já começou aqui na Ucrânia. E dessa forma estamos fornecendo a eles a técnica da Guerra Moderna, a experiência da Terceira Guerra Mundial, que já começou aqui na Ucrânia. Eu acredito que isso vai ser essa guerra moderna na prática. E sobre a situação atual da guerra, ações com o Trump, você espera uma pausa na guerra? It should be very clear for everyone. So the war is ongoing. Muito claro para todos. A guerra vai continuar, nós continuamos do mundo. Sim, existem negociações acontecendo, mas até este momento histórico de negociações com a Rússia, não há acordo. Como diz o nosso presidente, Volodymyr Zelensky, o agressor está apenas um tempo para se reforçar e continuar com sua ocupação na Ucrânia. Estamos prontos para um completo cessar-fogo indefinido. Já dissemos isso. Para implementar isso, são necessários os dois lados da guerra, não a Rússia. Por isso, neste momento, nós continuamos com para se unirem ao exército ucraniano, para aumentar as nossas forças, para nos tornarmos mais fortes nessa guerra contra a Rússia, defendendo o nosso país. Great, so the program continues. Então, o programa continua. Vocês ainda são americanos e pessoas de todo mundo, certo? Sim, absolutamente. Neste momento, temos voluntários de mais de uma centena de lutando no exército ucraniano. Já é uma iniciativa de recrutamento internacional pela primeira vez na história da Ucrânia, uma instituição específica para estrangeiros, além do recrutamento para poder estrangeiros estão aqui, assistência social, legal, facilitar os procedimentos, enfim, facilitar todo o processo dos estrangeiros servirem. Great, I understand you have some new... Ótimo, eu entendo que vocês têm novas ações, uma conta no X, no antigo Twitter, no centro de links para essas novas contas na descrição desse vídeo. O pessoal que quiser conhecer essas contas, acompanhar o centro de recrutamento ucraniano. Qual deve ser o procedimento, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento? Yeah, and plus Instagram to that or to that. Por favor, veja no nosso website, tem uma seção de perguntas frequentes com tem por lá. Tire suas dúvidas lá e preencha o formulário. Você vai ser contactado para uma entrevista online, onde você também pode qualquer ponto que tenha ficado em questão. Informações sobre funções disponíveis, os vídeos dos canais do Twitter, do Instagram e do YouTube. Melhor essas funções, qual munição que é providenciada, detalhes do trabalho e assim vai. Falamos sobre detalhes culturais específicos. Nossa ideia é prover o máximo de informação nos canais. Você pode esclarecer mais qualquer detalhe. Preencha o formulário no site e você será contactado. Lutador, como disse, pode haver uma demora. Tem muita gente se inscrevendo nesse momento, pode levar uma semana, mas você será contactado. Thank you, obrigado, Alex, pela entrevista. Você gostaria de acrescentar algo? Well, first of all, thank you very much. Mais nada do Brasil pela resposta ao nosso convite, que nos diz uma resposta no exército ucraniano em lutar pela liberdade, em lutar pela justiça. Um grande número de brasileiros que já respondeu o chamado, amigos de verdade. Aqueles que ainda estão considerando, não perca tempo. Preencha o formulário da entrevista. Muito obrigado. Thank you. Os links todos na descrição desse vídeo, para quem quiser entrar em contato, quem quiser ir lá no site do Ucrânia, é só clicar nos links que vão estar na descrição desse vídeo. Vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 28 de maio de 2020, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um caso de distribuição de isso, mas a coisa está funcionando muito bem. Até este momento já doaram ontem, então se a coisa está melhorando, está ficando mais expedita o pessoal está comemorando as cestas básicas, parece que são muito boas no final das contas, e teve confusão aqui em alguns outros lugares, pessoas que vai distribuir comida, para evitar que as pessoas vão lá pegar comida com Israel, começou a não ter comida, ou seja, causou confusão aqui na faixa de Gaza, né? Bom, além disso, a gente teve o caso do avião no Iêmen, o último Iêmen, foi pro saco. Vamos falar sobre esse, sugeridos por Peter Dalfuro News, Moqueca Capixaba, o resto é peixado, pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso canal. Você que está assistindo ao nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre Israel, hoje foi o segundo dia de comidas, aqui tá mostrando como é que acontece, tem aquela organização com as grades, faz uma filinha aqui, recebe a caixa e pronto. Depois o pessoal vai embora levando a caixa com alimentos ali, uma caixa pesadinha, tá comemorando muito aqui. Teve mais um princípio de confusão, mas no final das contas foi tudo contido, mais uma vez o pessoal foi tumulto e fazer a coisa, né? Aqui, ó, que é a empresa americana que está fazendo a distribuição, teve que temporariamente o caos que gerou lá no solo, mas já está trabalhando para resolver a situação, já resolveu a situação a funcionar normalmente por lá. Aqui está o pessoal recebendo coisa boa, não sei o que lá. Os palestinos, no final das contas, estão excitados com a coisa também, né? E aqui, ó, segundo a mídia, pacotes de ajuda, aquelas caixas, que equivale a aproximadamente 8 porções. Ontem foram 460 mil porções ontem. Hoje, 800, quase o dobro de porções hoje em relação a ontem. E lembrando que eles estão começando. Esse processo ainda vai ser melhorado, vai ser certamente... deve melhorar, deve distribuir mais coisas. E a grande preocupação do Hamas é tirar o poder do Hamas sobre o pessoal da faixa de Gaza.
para ter comida lá. O Osama Hamdan, que é um terrorista, que nós esperamos que o nosso povo evite, da mesma forma que evitaram receber isso ontem, né? Está dizendo que evitaram receber isso ontem, né? Estava lotado. Nós acreditamos, confiamos em nossas pessoas para ficar com fome e não preocupante, né? Para Israel, né? Pedindo por ajuda e coisa e tal. Filhos da puta, canalhas, né? Quer que o povo passe fome, mas qualidade, que tem muita coisa. Eles estão ferrados, porque à medida que está saindo isso aqui, né? Falando, mostrando que tem na cesta lá que Israel está distribuindo, um monte de coisa boa, não sei o que lá, coisa de qualidade. Isso aqui vai encher de gente nos próximos dias. Mas o pessoal do Hamas, para evitar que seja um sucesso a distribuição de alimento, eles disseram que a distribuição de alimento em Deir al-Balah é na parte central de Gaza. Só que não tinha. O pessoal foi as pessoas dizendo que vai ter distribuição de alimento aqui, para o pessoal não ir pro ponto de distribuição de alimento, só que chega ali e não tem nada, né? Aí dá só confusão. Aqui, 18 caminhões foram saqueados no mercado de Nuseirat, apanhou e os 4 caminhões foram destruídos. Ou seja, distribuição através do Hamas, porque o Hamas insiste em segurar a comida, acaba a maneira correta do jeito que Israel está fazendo lá no sul. Infelizmente tem que ser assim, não tem outra alternativa, né? Outra coisa curiosa, o pessoal está comemorando produtos nos mercados lá em Gaza, né? Produtos, por quê? Porque o pessoal preferia segurar para vender por preço mais caro. Coisa que não estava chegando ajuda, o pessoal do mercado segurava para agradar o Hamas, né? E causar fome, né? Vocês sabem, o Hamas ele ganha dinheiro fingindo ou mostrando em Gaza que ele próprio provoca, e aí o pessoal do Ocidente, os idiotas da esquerda do Ocidente. Aí agora que tem a ajuda israelense, os mercados não têm alternativa, tem que vender, não vai querer comprar nada, né? Porque vai ter ajuda israelense, vai ter um posto de distribuição lá no sul, né? Mas em breve vai ter mais distribuição, inclusive na cidade de Gaza, como a gente falou. Então agora, os comerciantes tiveram escolha que não fosse encher os mercados com esse troço, porque daqui a pouco não vai vender mais, né? Enfim, e continua a operação ali na faixa de Gaza, continua Israel fazendo a operação Carruagem de Gideão, região, né? Bom, teve também operações por lá. Agora, o que chamou muita atenção foi no Iêmen, né? No Iêmen fez mais um ataque no aeroporto de Saná. Lembra que o aeroporto de Saná, alguns dias atrás, foi totalmente destruído, mas os rebeldes lá, os terroristas lá os buracos, né? E só que dos 4 aviões da Iemenita, que é o nome da empresa aérea do Iêmen, 3 foram destruídos por Israel, mas tinha do verbo, não tem mais. Aqui, ó, atacou o aeroporto de Saná, controlado pelos Houthis, e operando de acordo onde dói neles, nós vamos estar fazendo essa. Como eles continuam mandando mísseis contra Israel, Israel foi lá e o avião que tinha lá, tá aqui imagens do último avião que tinha ali no aeroporto Iemenita, era a empresa aérea do Iêmen, só ele fazia a linha para Saná, porque a empresa aérea é maluca de fazer uma linha aérea até Saná, no meio dos terroristas Houthis, a empresa que era dos próprios terroristas Houthis fazia esse. Tinham sido 3 destruídos no ataque anterior, e esse aqui é o último destruído agora, tá aqui os restos dele, não sobrou nada, aqui tá com pequenos problemas para levantar voo aqui o avião, né? E tá aqui do avião pegando fogo, no momento que ele caiu ali, pegou fogo. O que a gente tem é que Israel tinha ouvintes no solo, o pessoal cantou para Israel, tá em tal posição, Israel foi lá e destruiu os israelenses que tomaram parte nesse ataque ao aeroporto de Saná e eliminaram esse que o porta-voz dos Houthis, tá todo chateadinho aqui, não importa com a pressão israelense, nunca vai parar nosso apoio para o povo palestino, coisa e tal. A de cintura dele aqui, chateado pra caramba com isso. Não, ele sabe que não vai parar. É que você não tem mais força para fazer isso. Esse é o ponto. Então isso daí, não tem mais avião para chegar em Saná, no Iêmen agora. O pessoal da guerra fala sobre a questão da greve. A gente teve mais caminhoneiros aderindo à greve lá no Irã, inclusive se uniram à greve dos caminhoneiros e dessa forma o Irã, porque né, petróleo é das poucas coisas que o Irã ainda consegue produzir. Agora com a greve dos caminhoneiros não tem como escoar a produção de petróleo, o Irã vai ter problemas com isso, tomara que tenha muitos problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. E nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha. Se quiser ajudar o canal, veja no agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de maio de 2025, aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde, lá em Kiev, no momento drones e mísseis russos de ontem para hoje na Ucrânia, mas foi novamente um ataque pequeno. Ou a Rússia cansou ou não tem produto, não tem mais míssil para mandar para a Ucrânia, foi só um espasmo mesmo. Os ucranianos, porém, continuaram. E teve também aqui em São Petersburgo coisas atingidas, empresas ucranianas. A gente tem também informações sobre os últimos ataques, os resultados dos ataques de drones ucranianos, que foram muito positivos. Né? A Ucrânia está usando essa estratégia em empresas que são cruciais para o esforço de guerra russo, tem se mostrado um sucesso. Na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Do ponto de vista diplomático, temos o Trump dando 2 semanas para Putin desde que tomou posse. 2 semanas, né? E, enfim, mas tem gente dizendo lá próximo do Trump que o Trump está realmente de saco cheio do Putin. Ou então ele comprovar que ele é mesmo o Taco, né? O Taco é o novo apelido do Trump. Trump Chickens Out Again, né? Trump Again Chickens Out é o apelido dele, que ele está sempre voltando atrás no final das contas, né? Bom, e é interessante que vazou na Dinamarca de mísseis nucleares russos, planos de modernização, obras que foram uma quantidade de informação sensível pra caramba, que mostra principalmente o estado de despreparo completo que está o arsenal nuclear russo. Os russos são sequer capazes de lançar uma bomba atômica. Bom, vamos falar sobre assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barbeiro, tem um porta-cabelo do Twitter, foi Revolução do Proletariado e várias outras pessoas. Obrigado. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos aqui 90 drones, a maior parte deles foi derrubada pela defesa, não tiveram nenhum dano significativo, então nenhuma grande mudança aqui, né? Para quem acompanha essa guerra desde o início, é um número grande, tá? Ou seja, no início da guerra, máximo 5, 10 drones, agora 90 drones é drone pra caramba. No final de semana passado, eram 300 drones, 250.
Bom, os ucranianos também fizeram ataques nos últimos dias, né? E a I estratégia have ucraniana de atingir discovered the heat de armas bélicas. Qual que é a lógica ucraniana? Para você, as indústrias bélicas em si na Rússia estão muito... Então, você tentar atingir a fábrica de tanques ou a fábrica de mísseis, é difícil você conseguir atingir isso, porque tem... essas fábricas dependem, por exemplo, de chips, dependem de uma série de componentes em outras fábricas que não têm o mesmo nível de proteção. A Rússia não tem todo o seu parque industrial, por natureza óbvia. A Rússia é um país muito grande, né? O total do país impede uma proteção muito firme. Então, atrás de key suppliers, né, de fornecedores-chave, ao invés de atingir a indústria bélica em si. É lógico, se a indústria bélica específica, eles vão atingir, mas eventualmente é muito mais perigoso você atingir indústrias que subsidiam. O último ataque atingiu uma fábrica de microeletrônicos próximo de Moscou, 18 fábricas de bélicas. Moscou é o lugar mais fortemente defendido por ali. Isso mostra essa fábrica ali em Moscou com muita força, né? Ontem também vocês lembram, os ucranianos atingiram Dubna, né? Uma fábrica que tem de drones e na verdade fábrica de produção de mísseis, né? Em Dubna. E aqui você vê que a fábrica, o interior da fábrica está bem afetada mesmo. E é nessa região aqui que foi, a gente falou sobre isso, né? Bem aqui em cima, aqui, né? Então tá mostrando aqui esse ataque à fábrica. E aqui nessa reportagem eles mostram como é que pegou fogo essa nova fábrica ali com drone de ataques ucranianos, né? Esse aqui pegou fogo mesmo. Foram 8 pontos em que foi atingido e causaram incêndios lá dentro dessa fábrica. Então foi bastante significativo aqui, conseguiu causar um problema bastante sério para a Rússia. Aqui eu estou mostrando aqui, foram 8 pontos aqui, ó. 28 de maio, né? Ontem, os ucranianos atingiram Ornstedt, empresa militar industrial, né? Nessa parte de Moscou, a companhia especializada em fazer drones aéreos. Como eu falei, foram 8 pontos destruídos aqui que mostram aqui que foi atingido. Além disso também, de ontem para hoje, né? Hoje que a Ucrânia atingiu em São Petersburgo uma empresa chamada Vanguard, equipamentos de rádio, né? De transmissores de rádio. Certamente também nesses fornecedores desses rádios provavelmente são usados para drones e coisa aí. Né? De qualquer forma, esse cara que não produz o rádio em si, ele produz os equipamentos que são usados para transmissão. Uma coisa atingida aqui, fogo e explosões na planta de guarda em São Petersburgo, e pegou fogo ali, Kalininsk, o nome do distrito. Vai ver que um incêndio grande nessa fábrica aqui, de ontem para hoje, né? Por conta da força de sistemas não, né, que é o novo ramo dos militares ucranianos, marinha aeronáutica, como é o comum, como é aqui no Brasil também, e eles criaram também essa força de sistemas não tripulados para tratar exclusivamente justamente sobre esse ataque que teve lá em Dubna, e falam também sobre um ataque que teve no dia 25 contra a planta em Dmitrievsk, na cidade de Kineshima, no Oblast de Ivanovo. A gente falou atrás também, essa empresa produz que são usados na manufatura de explosivos, pólvora e também para aviação e para foguetes. Então teve mais um sucesso aqui, muito esse ataque ucraniano, né? Aqui uma coisa muito engraçada, um drone ucraniano, que o drone ucraniano tá vindo aqui, e foi dizimado pela Rússia, né? Parece, pô, vitória russa, né? Ganharam, né? Pois é, só que, pô, faz a conta disso aqui. O problema é que eu falo pra vocês dos drones. Um drone desse daqui custa um pouco mais, tá? Esse drone de longo alcance é um pouco mais, chega a 100 mil dólares. Um míssil. Então você tá usando milhões de dólares para destruir uma vitória grande, mas não é, né? É uma derrota econômica pra Rússia. Isso daqui, ter gasto um míssil, dá pra ver claramente que é um míssil que ou seja, perderam uma grana danada nessa história aqui, né? É lógico, você pode... se esse drone, pra onde ele estava indo, se ele ia causar um prejuízo, se deu bem nessa história. Mas lembra, produzir drones é muito barato. Simplesmente mandar mais drones para atingir o mesmo objetivo. Não tem jeito, essa conta não fecha. Mecanismos para derrubar drones que sejam baratos, né? Ou projetos que consiga acertar, que é o que o Ucrânia está trabalhando, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, a câmera operadora artificial, e para tentar destruir os drones, ou então a arma laser, né? Vendo nela. Bom, também nisso, na frente ucraniana, como eu falei, a gente fez uma mudança de ontem para hoje. O comando militar na cidade de Korenevo, na região de Kursk, com HIMARS, base permanente de tropas russas envolvidas no ataque na região. Eles ficarem mais calminhos por lá, né? Bom, uma boa notícia que a gente teve foi o Zal Burtsiev. Esse cara é natural da Ossétia do Norte e é um russo que foi um dos responsáveis pela destruição de russa aérea, responsável, o batalhão aéreo responsável pelo golpe que matou mais de 100 mil ucranianos nessa guerra. E ele estava morando aqui, olha só, é nessa cidade aqui, ó, Stavropol. E foi eliminado, nascido na Ossétia do Norte, treinado em São Petersburgo. Burtsiev, aéreos mortais que mataram milhares de civis investigados como crimes de guerra, evidentemente que foram Mariupol, a cidade ucraniana que os russos conseguiram dominar, e com muito custo, né, infelizmente acabaram matando muitos ucranianos, muitos civis foram mortos dessa investigação por crime de guerra. Ele saiu da vida militar, se tornou vice-prefeito de Stavropol e foi eliminado aqui. Eu não posso tocar esse vídeo aqui, tá? Mas o que vocês estão vendo aqui é o cara indo se encontrar com um outro cara, o Grindr. Você conhece o Grindr, né? O Grindr é um aplicativo para encontro homossexual, né? Não tem nada contra a opção sexual, mas lá na Rússia está dando muito o que falar, né? O encontro do Grindr que deu errado porque o cara acabou sendo morto, né? Chev, que fez esse ataque a Mariupol, foi explodido. Não sobrou muita coisa dele, não dá nem pra ver aqui o corpo, porque realmente sobrou pouca coisa. Cara, isso daqui eram os ataques em Mariupol, no momento em que ainda haviam se destruindo a cidade completamente, realmente uma coisa absurda que foi feita ali em Mariupol. E 100 mil civis foram mortos pelos russos em Mariupol para tomar a cidade, né? A cidade acabou completamente. De vez em quando os russos falam de reconstrução, esquecem de mostrar as centenas de milhares de prédios que estão destruídos ali. Russos, né? Enfim, esse cara fez merda e os ucranianos estão preparando essa ação inspirado a fazer os criminosos de guerra pagarem pelos crimes de guerra deles. Não importa. Né? Esse cara aqui foi só mais um deles. Tá aqui a informação de que os detalhes, né? Investigadores estabeleceram que o Bush, que era o homem que fez a explosão através de uma gays, né? Ou seja, fizeram aqui, os dois tocaram fotos nuas, fizeram conversas íntimas, não sei o que lá, e aí coisa e tal, e é o que vocês viram ali, o cara explodiu, né? Então essa
aí da história, como é que o agente ucraniano foi lá e matou o cara. Excelente notícia. Bom, o Instituto que disse que fez demandas para o fim da guerra, né? Depois do ataque, colocou ali um memorando do que ele precisa para encerrar a guerra. De novo, ouviu outras vezes que não tem nenhuma lógica. Daí não tem grandes problemas, não pode ter força de paz da OTAN na Ucrânia, desnazificada, desmilitarizada, isso a Ucrânia não vai aceitar nunca, porque isso aqui não é para a OTAN e não ter tropas da OTAN na Ucrânia, são negociáveis. Agora, inclusive é uma coisa curiosa, né? Porque não tinha nada disso na Ucrânia, que invadiu, né? Desnazificar, demilitarizar a Ucrânia. Jamais você sabe que no momento que ela estiver desmilitarizada, a Rússia vai reconhecer as 4 regiões do Donbás como parte do território russo, mas a Crimeia vai acontecer, simplesmente é impossível aceitar isso, a Constituição da Ucrânia não permite mecanismo para aceitar essas regiões como russas, então não há o que dizer isso. Talvez a embromação russa no final das contas, né? Aí repara como é que o Estadão, canal russo, tipo, folhetim comunista do 7, exige que a OTAN não se expanda até a fronteira com a Rússia. Vai se fuder, Estadão. Como assim? Nunca foi problema para a Rússia a OTAN. Olha a Finlândia não era da OTAN, a Finlândia entrou para a OTAN, e aí o que a Rússia fez? Não tem nada a ver com a expansão da OTAN, essa porcaria. E um dos requisitos que não é o problemático, isso daí é só isso, amigo. Ninguém tá nem aí para isso. É justamente a desmilitarização, que não pode ser aceita, e entregar as regiões da Ucrânia. Dizer que, não, o Putin só não quer a OTAN chegando nas fronteiras. Vai se fuder, pô, chegou um monte de... Já tem OTAN na fronteira da Rússia. Já é da OTAN, ó, desde 91. Então, ou seja, jornais esquerdistas brasileiros, Putin. Ontem, o Trump, alguns dias atrás, falou, não, que agora, olha só, Putin, perigoso, você está brincando com fogo, hein, olha só, Putin. E, enfim, aí o pessoal tá achando que ele ia fazer alguma coisa. Putin, não, assim, 2 semanas eu vou saber se o Putin quer paz ou não. Talvez que ele dá 2 semanas pro Putin, né? Ou seja, 2 semanas que não tem. Aqui eu fiz um compilado de todas as vezes que o Trump falou que o Putin. Aqui tem a lista aqui, ó. No dia 27 de abril, o Trump falou que maio tinha 2 semanas. Ontem, dia 28 de maio, tem 2 semanas também. Não chega em dezembro. Ó, no ano novo, daqui a 2 semanas, o Putin fazer uma coisa. Enfim, o Trump tá merecendo o apelido dele, né? E a repórter perguntou, o Trump ficou até assim, tadinho do Trump, esferiu o sentimento. A repórter perguntou pro Trump aqui, a analista da Wall Street perguntou sobre o termo taco do Trump, né? Taco, Trump again chicken out, né? Ou seja, Trump de novo atrás, porque o Trump ficou de botar tarifa, depois tira a tarifa, bota tarifa, tira a tarifa. Eu falei, isso fica feio. Isso não é arte da negociação no lugar nenhum do mundo, isso é arte do acovardamento, né? E não deixa de ser um termo aplicável também à Rússia. Ou que na segunda-feira, depois do 9 de maio, se a Rússia não aceitasse as sanções, a Rússia não aceitou as sanções, não, mas quer conversar. Não, então tem que conversar. Vou dar 2 semanas. Enfim, essa é a situação que a gente tá com o Trump. O cara é um e tá merecendo o apelido de taco mesmo, segundo o pessoal. Deu pra sentir que o Trump pergunta da repórter, né? O Trump, não chutou, não, você é covardor. E você tá botando tarifa e depois voltando atrás das tarifas que você coloca, né? E tudo que você faz no final das contas. Existem pessoas no círculo íntimo do Trump que estão de saco cheio do Putin. Com o Putin com isso daí, e que estão falando que o Trump pode mesmo fazer ações contra o Putin nos próximos dias, né? Então, o Trump tá taco mesmo, tá virou covarde. Vamos aguardar, né? De a guerra continua, a situação na Rússia só piora, né? A gente tem informação aqui que os russos estão preocupados que nem tudo tá bem com a economia deles, né? As férreas lá, né? A economia russa sempre dependeu muito de ferrovias, né? Estão saindo novos trilhos e fazer manutenção em vagões e locomotivas, e a construção estão preparando para cortar custos devido a uma queda no tráfego vendo lá. Agora, esse é um problema, porque queda no tráfego de carga de ferrovia na Rússia, menos foi. A economia está parando, né? E isso é uma coisa muito preocupante. Porque ao contrário da economia normal, numa economia normal você vê o sistema de preços funcionando muito antes dela acontecer. Numa economia de guerra, como nenhuma fábrica pode vontade própria, ou pode aumentar o preço por vontade própria, tudo é comandado pelo Kremlin, coisas dão a impressão de normalidade até o momento que quebram completamente. É bastante crítico, né? Segundo eles estão dizendo aqui, não tem carga para transportar na Rússia. As ferrovias estão sem dinheiro. É preocupante por vários aspectos, né? E tem uma série de outros indicadores aqui, é verdade, mas são indicadores de desaceleração muito fortes na Rússia. Realmente uma... E tá falando aqui, a gente já falou sobre alguns desses temas, né? O número de falências, juros cada vez mais altos e a economia como um todo desacelerando. É uma trágica, muito em breve, né? E bom, toda uma revista da Noruega liberou um conjunto de documentos que vazaram todas as bases nucleares russas, capacidades, o que foi reformado, o que não foi reformado, das plantas. É realmente uma coisa bastante crítica, tá? E o principal dessa levanta o pessoal é que isso aqui, ó, jornalistas europeus, e o Der Spiegel, ou seja, o jornal dinamarquês e o jornal alemão, tiveram um conjunto de 2 milhões de documentos detalhando as instalações. Entre elas tem a planta de cada uma das bases secretas, por exemplo, onde os mísseis Vanguard estão parados, inclusive os banheiros, até os túneis e os sistemas de segurança, câmeras de vigilância. É bem crítico, tá? Isso aqui é bem crítico para a Rússia. Mas o mais engraçado dessa história é que os ucranianos que fizeram uma avaliação, que mostra que isso aqui, na verdade, mostra uma segurança em ruínas, né? Ou seja, mostra como é que a Rússia não teve dinheiro para fazer a reforma desses sistemas de segurança. Então, com muito poucas exceções, estão abandonados. Então, é uma coisa curiosa. E nem que tiveram reformas de modernização, lembra, né? Fazer modernização na Rússia, porque a corrupção é tão grande que o pessoal acaba pegando dinheiro e não fazendo a reforma direito. Vocês lembram daquele ataque ucraniano no Grã? Eles fizeram um ataque aqui em Tver há um tempo atrás, atingindo exatamente um grau de um arsenal de munição, não um lugar de armazenagem russo ali, né? E era justamente um que tinha sofrido mudanças, né? Sofrido o mais seguro possível, coisa e tal. E o pessoal tinha a grossura que deviam, um monte de coisa errada, o concreto não era o concreto certo. Das contas, a coisa toda explodiu completamente a munição aqui dos russos que estavam ativos pelos ucranianos, né? Ou seja, os russos contratam as russas, os militares russos, todo mundo corrupto, ninguém achava que o Putin devia entrar numa porra de uma guerra, e aí, ou seja, todo mundo achando que só precisava manter as aparências, porque não vai ter guerra mesmo, não vamos usar esse negócio pra quê, né? É igual a China, né? Que descobriram lá que tinha por água, o peso era mais ou menos o mesmo, deixa eu usar esse troço mesmo, bota água aí, porra. O contrato aqui, a gente recebe dinheiro, 10% você. Ou seja, resolvido o problema, isso daqui, o que deve ter de corrupção na Rússia aqui, é impressionante. O pessoal mostra aqui que a maior parte das instalações, tirando
foram reformadas, a maior parte está quase que abandonada desde a era da União Soviética. É o que eu falo, acho pouco provável que sequer os russos consigam, se quiserem, lançar uma bomba atômica. Se conseguir, vai ser um ou dois foguetinhos que eles vão conseguir lançar, e olhe lá, né? Porque justamente a Rússia, mais uma vez, lembrar para vocês, tem uma economia menor que a do Brasil.